Deveria existir uma lei para isso. Quantas vezes você já ouviu essa expressão para diversas situações da vida? E aí nós precisamos nos perguntar, como cristãos, nós fazemos o certo porque existe uma lei que nos obriga? Ou nós fazemos o certo porque é certo? Muito mais do que uma pergunta ética, essa é uma pergunta também para nós entendermos o estudo de hoje da Palavra de Deus. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora prosseguindo com o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Antes de começarmos, eu convido você a fazer o que sempre fazemos nessas ocasiões. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de lermos a Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, tira do nosso foco, do nosso olhar, todas as tolices que podem atrapalhar o nosso aprendizado. Queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos aprender da Tua Palavra. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos situar aqui no nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, uma belíssima carta, um documento histórico da igreja cristã. Fantástico. Paulo era aquele Saulo que nós lemos lá já no livro de Atos, que perseguiu a igreja, depois foi convertido pelo Senhor, se tornou um grande professor, um evangelista, um apóstolo. E Paulo tinha um desejo muito forte de ir a Roma para fortalecer a igreja que lá estava. Ele conhecia algumas pessoas daquela igreja, por causa de alguns encontros pela vida, mas não conhecia a própria igreja. E então, quando ele teve a oportunidade, ele escreveu uma carta para essa comunidade, uma longa carta. Para aquela época, era uma carta realmente fora dos padrões, o tamanho, a extensão desse documento. E essa carta se tornou uma das bases doutrinárias da igreja para entender a diferença entre tentar viver por obras, especialmente obras da lei de Moisés, e receber a vida pela graça de Deus. Essa igreja de Roma, ela tinha uma formação multicultural e multiétnica. Lá haviam, sim, muitos judeus, mas também haviam pessoas de outras nacionalidades, gente de Roma mesmo, gente de diversos países. Mas, em geral, naquela igreja, o conhecimento da cultura judaica e da lei de Moisés era muito amplo. Nós lemos isso pela própria carta, pelo conteúdo dela. E havia, então, um conflito de entendimento que era muito comum naqueles dias, em algumas regiões, e, infelizmente, ele reaparece nos dias de hoje. É o conflito entre receber vida, salvação e perdão pela graça de Deus ou tentar obter isso pelos próprios meios. Vamos então agora retomar a nossa leitura e vamos prosseguir com o nosso estudo e ver o que o apóstolo Paulo nos ensina por meio desse conteúdo. Então, convido você, vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Paulo aqui está falando com toda essa igreja, como eu falei, parte de judeus, mas parte que não era de judeus, mas que todos conheciam a lei de Moisés. Se você perdeu os vídeos anteriores, convido você a voltar, a conhecer esse material. Lá nós vamos identificar que Paulo vem falando aqui. Quando ele fala lei, ele está quase sempre se referindo aqui à lei de Moisés, que é aquele conjunto de legislações que Moisés trouxe da parte de Deus para o povo quando estava no deserto, na transição entre a escravidão do Egito e a vida na Terra Prometida. Então, é aqui o contexto, lei. E Paulo vai fazer agora, ele vai usar uma comparação para explicar algo para as pessoas. Eu quero, antes mesmo de ler, fazer essa introdução, porque muita gente pega, é um mau costume, infelizmente, né? E não é só um mau costume na igreja, é um mau costume das pessoas. Pegar uma frase ou uma pequena porção de um texto, extrair do seu contexto original, ler de forma isolada e tentar montar doutrina em cima disso. Ou tentar montar um conhecimento, ou o que seja, né? Tirar uma fala do seu contexto. E nós não vamos fazer isso, nós vamos ler todo o contexto. Paulo agora vai falar de algo muito conhecido e algo já estabelecido. Ele não está aqui estabelecendo uma regra, a regra já estava posta. Ele está apenas explicando para uma comunidade que já conhecia isso, para que, com esse conteúdo que eles já conheciam, ele aponte para um conteúdo superior. Então, primeiro, ele vai falar de casamento.
E aqui o texto não é sobre casamento, é sobre a diferença entre lei e graça. Por que ele fala de casamento então? Porque era uma figura conhecida. O casamento foi instituído por Deus lá no Gênesis, no Jardim do Éden. Nós vemos Jesus Cristo fazendo referência a isso. Ele falou, olha, no princípio foi assim. Deus disse, né, então o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Lá foi instituído o casamento. Então, é isso que Paulo faz agora. Ele pega algo conhecido para tratar de um assunto que ainda é superior na mentalidade das pessoas, que ainda não foi alcançado. Diz assim a palavra de Deus. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Isso aqui foi estabelecido não só na lei de Moisés, né, mas, vamos dizer assim, na lei como norma de Deus desde o princípio. Preciso aqui fazer um pequeno à parte para lhe explicar uma distorção que aconteceu numa época durante o período que nós chamamos de Antigo Testamento, e que nunca foi da vontade de Deus, foi uma distorção. A poligamia. Um homem casado com diversas mulheres. Isso nunca foi plano de Deus, isso nunca foi estabelecido por Deus. Tanto que, no princípio, era monogamia. E quando a gente vai se aproximando do final do Antigo Testamento, nós vemos novamente como modelo de família a monogamia. Quando nós chegamos ao período do Novo Testamento, não se cogita entre o povo de Israel a poligamia. Isso não existe, é monogamia. Mas durante o período da poligamia, em que pessoas praticavam isso, quando nós olhamos, por exemplo, a conduta dos profetas, como é que viviam os profetas? Em monogamia. Então eu preciso de deixar isso claro para que você não tenha o equívoco de achar que Deus mudou de ideia, que podia ter essa questão dessa poligamia, desse casamento, dessa vida estranha, e depois passou a não poder. Não, não, não. O plano de Deus sempre foi um homem, uma mulher, se unindo e formando, então, uma família. Paulo trata aqui de algo bem conhecido. Ora, o casamento é 1 a 1, né? Então, a mulher não pode deixar o seu marido se casar com outro, estando o marido ainda vivo, porque isso constitui o adultério. Jesus explorou muito essa questão também, né, nos evangelhos. A exploração não foi longa, mas foi precisa, foi incisiva e resolveu. Se você perdeu, convido você a procurar nos vídeos aqui do canal, onde Jesus trata sobre o casamento. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Agora Paulo pegou o seguinte, ele explicou, ó, você já sabe como é que é o casamento, né? Pois é. Da mesma forma como funciona assim no casamento, da mesma forma aqui, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pega então a figura, pega o casamento como figura, né? Então, ó, vocês antes tinham uma ligação com a lei. Esse seria o casamento. Só que quando Cristo veio e morreu na cruz e vocês se ligaram a Cristo, e nós nos ligamos a Cristo pela fé, né? Então a morte de Cristo, do corpo dele na cruz, nós não dizemos que nós também estamos sepultados com Cristo e também ressurretos com Cristo? Pois é. Então ele ressuscitou dos mortos para que a gente venha a dar fruto para Deus. Então agora a nossa relação, vamos dizer assim, o nosso casamento, eu falo nosso aqui para mim e para você, para a gente entender, mas Paulo falava daquelas pessoas que viveram naquela geração, né? Não é mais com a lei de Moisés. Agora vocês estão livres dessa relação por causa da morte de Cristo. Agora a relação é com Cristo. Pois quando éramos controlados pela carne, e eu já volto aqui para explicar esse carne, tá? As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Carne, eu vou lhe explicar 2 significados aqui muito comuns na Bíblia. Claro, tem um significado óbvio, né? E carne mesmo, né? Carne de animal. Mas nós temos 2 significados um pouco diferentes. No Antigo Testamento se usava muito a expressão carne. Toda carne significava o quê? Todos os seres vivos, tudo aquilo que morre. Já no Novo Testamento, essa expressão é muito usada para falar daqueles atributos mais ligados à fraqueza, ao pecado, talvez até mesmo uma vida mundana. Carne nesse sentido, não é o corpo. Então, quando fala assim, a carne é fraca, não é o corpo é fraco.
É esse aspecto da vida humana mais ligado a coisas não espirituais. Então é por isso que ele fala aqui, quando éramos controlados por esse aspecto da nossa vida, que era um aspecto mais fraco, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. Aí você pode se perguntar assim, mas como assim a lei despertava paixões pecaminosas? Paulo vai explorar isso um pouco mais adiante, tá? Eu vou agora só lhe pedir a sua atenção, talvez não seja no vídeo de hoje, seja no próximo, mas Paulo vai explorar isso. Ele vai explicar o problema da nossa pecaminosidade, que quando nós olhamos para uma coisa santa, que é a lei de Moisés, em vez de nós sermos inspirados ao cumprimento da lei, nós ficamos olhando e procurando brechas na lei, ou até pior, procurando realmente como descumpri-la. O problema não é a lei, somos nós. O problema é a nossa pecaminosidade. Ele já vai explorar isso. Calma lá. Então ele diz que não fazia o quê? Nós dávamos frutos para a morte. Hoje, vivendo pela graça, damos frutos para Deus. Antes eram frutos para a morte. Claro, a pessoa que vive de uma maneira carnal, o que ela produz nesse mundo não é bom. O que ela produz nesse mundo são desvios de conduta, são desvios morais, que levam ao caminho do mal. Portanto, a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Viu que ele retoma aqui aquela figura antes do casamento, da viuvez da mulher, que aí ela está livre para um novo casamento, e fala assim, a mesma coisa a gente agora. Agora é uma viuvez. Né? A lei, né, nós já não temos mais relação de casamento com a lei. Já morremos para isso. E agora? Agora nós podemos servir conforme o novo modo do Espírito. E aqui a palavra Espírito, né, do grego pneuma, ela significa sim, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e não segundo a velha forma da lei escrita. Aqui Paulo começa uma contraposição de ideias muito interessantes, porque nós temos a lei escrita, o texto sagrado dado, então tem normas, tem jeito certo de escrever, tem jeito certo de cumprir, mas agora tem um novo modo, que é o modo do Espírito, que ele vai muito além, ele é muito diferente daquilo que está na norma. Eu vou lhe dar um exemplo que eu já dei em vídeos anteriores, mas que eu acho um exemplo fortíssimo. A lei diz assim, não matarás. E então, uma pessoa que vai simplesmente olhar para a lei como norma escrita, pensa assim, matar eu não posso, né? Se eu pudesse, né? Que vontade de matar aquela pessoa, quanto ódio, como seria bom se ela tivesse morto. E aí vai desenvolvendo um ódio por aquela pessoa, uma antipatia, vai alimentando esse mal no seu coração. Mas talvez passe a vida inteira sem cometer homicídio. Qual é o novo modo do Espírito? O que Jesus nos ensinou? Amarás. Só que é muito mais do que isso. Quando nós lemos o Novo Testamento, vamos um pouco mais adiante, nós vamos ler assim, aquele que odeia outra pessoa, no seu coração ele já é um homicida. Então veja que agora, no novo modo do Espírito, nós cristãos que andamos com Jesus, que lemos a Bíblia e buscamos essa nova caminhada, nós não nos contentamos simplesmente em dizer assim, eu nunca roubei, nunca matei. Já viu essa expressão muito comum, né? Não. Para nós isso não é o suficiente. Nós queremos, além de não roubar, nós queremos produzir algo com as mãos, como diz a Bíblia, para ter o que compartilhar com quem necessita. Nós não queremos só não ser homicidas e assassinos. Nós queremos nem mesmo carregar ódio no coração por uma outra pessoa. Mais do que isso, se nós tivermos ódio por alguém, nós queremos desenvolver por essa pessoa um amor. E para caminhar na direção desse amor, sabe o que a gente faz? A gente ora por aquela pessoa. A gente gasta nosso tempo em oração diante de Deus, pedindo o bem daquela pessoa, que num outro momento nós quisemos o mal dela. Está vendo como o modo do Espírito ele é muito superior? Ele é muito melhor. Ele nos leva a uma intensidade de vida muito superior ao que qualquer norma escrita pode levar. Porque a norma escrita tem isso. A gente tanto procura brechas nela, quando a gente até descumpre mesmo, né? Tem horas que vai isso, né? É a história da pessoa que está lá com uma situação, por exemplo, de trânsito, e ela decide cometer uma infração porque faz a conta de quantos pontos na carteira, quanto que ela vai pagar, e naquele momento compensa, né? Quem age pelo Espírito não faz isso. Ele pensa sempre qual é o melhor modo de eu viver minha vida. Qual o modo que eu vou honrar a meu Senhor? Pegando o exemplo do trânsito, é a pessoa que vai dirigir seu carro e diz assim, Deus, eu quero dirigir esse carro
de maneira digna do reino de Deus. É um modo diferente, é um modo superior. Então, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Entendeu? Se você teve alguma dúvida sobre esse tema, deixe a sua dúvida aqui, tá? Você sabe, tem aquela série Pergunte Aqui, onde eu tento responder suas dúvidas. Se é uma dúvida, às vezes, que é de rápida explicação, eu vou no próprio comentário e lá eu tento lhe ajudar a caminhar com isso. E não siga com a sua dúvida, não tenha vergonha de perguntar. É assim que a gente constrói o conhecimento e a gente conhece mais coisas, é conversando, é dialogando. Se esse vídeo aqui lhe ajudou, se de alguma forma você acha que isso aqui é bom, eu vou lhe pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.